Senhoras e senhores, recebam carinhosamente as palavras de Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. Boa tarde. Queria saudar a presença do nosso deputado federal, Paulo Teixeira, cumprimentar a nossa vice-prefeita Nádia Campião. Eu queria fazer uma observação sobre a Nádia Campião. Vocês sabem que a Nádia coordenou todo o trabalho de organização da Copa do Mundo aqui em São Paulo. E muita gente ficou 1 ano e meio dizendo que não ia ficar nada pronto, que o estádio não ia ficar pronto, que Itaquera não ia estar pronta, que São Paulo não ia estar preparada. E tudo que eu ouço dos turistas que estão chegando em São Paulo é de que a cidade está bacana, está bonita, está iluminada, está limpa, está com gente recebendo bem. Então eu queria dar uma salva de palmas para a Nádia Campião, que organizou São Paulo para receber esse grande evento. Queria cumprimentar o presidente da Câmara, vereador Zé Américo, e também a Juliana Cardoso e o Pólice Neto, que estão dando uma grande contribuição para a cidade de São Paulo. E eu vou depois me deter um pouco na explicação do que está em curso aqui em São Paulo, na área da habitação. A nossa companheira Inês Magalhães, que é secretária nacional de habitação do Ministério das Cidades, o Chico Macena, secretário de governo, Zé Floriano, secretário da habitação, Paula Montalara, secretária de licenciamento, Celso Jatene, secretário dos esportes. Cumprimentar a Lúcia Helena da Silva, superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Marco Biasi, secretário adjunto de habitação, João Albucater Neto, diretor-presidente da Coab, Antônio Marsura, nosso parceiro gerente regional da Caixa, Evandro Reis, subprefeito da Moca, o Maxwell José Costa e o Sidney Antônio Eusébio Pita, em nome de quem eu cumprimento os conselheiros empossados. Parabéns aos 48 conselheiros que hoje tomam posse. Cumprimentar a União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, Frente de Luta por Moradia, Movimento Unidos por Habitação, Central dos Movimentos Populares, Movimento Nacional de Luta por Moradia. Todos se sintam abraçados hoje, dia importante para a cidade, representantes da sociedade civil, de todos os movimentos populares, subprefeito da Sé, Alcides Amazonas, subprefeito de Jabaquara, Wander Geraldo da Silva. Eu queria dizer para vocês que o mais difícil, acreditem, o mais difícil, Inês, não é produzir moradia. Não é o mais difícil. O mais difícil é preparar o terreno para produzir moradia. E o que nós estamos fazendo aqui, porque depois que você liga a ignição, se você tiver um bom marco regulatório, se você tiver leis adequadas, se você tiver apoio federativo, a produção acontece. E é isso que nós estamos devendo para São Paulo ainda. Porque quando a crise de 2008 aconteceu, o presidente Lula, eu era ministro da Educação, o presidente Lula chamou a então ministra Dilma, o ministro Guido, chamou todo o governo e disse o seguinte: como é que nós vamos enfrentar a crise? Como é que nós vamos manter o nível de emprego? Porque a Europa já estava entrando em desemprego, os Estados Unidos entrando em desemprego, e o Lula falou: como é que nós garantimos o emprego dos trabalhadores brasileiros? Aí a resposta foi: vamos apoiar a construção civil. E dentro da construção civil, a produção de moradia. E por causa disso, por causa dessa decisão, nós não temos desemprego no Brasil, ao contrário da Espanha, ao contrário da França, ao contrário dos Estados Unidos. Nós não temos desemprego importante no Brasil, por duas razões: porque nós mantivemos a economia e porque nós garantimos para os jovens oportunidades educacionais.
vocacionais. Hoje tem muito jovem pobre da periferia fazendo faculdade por causa do ProUni, por causa do FIES, por causa de todos os programas do governo federal. Tá certo? Então, quando você, Zé Américo, quando você abre espaço para o jovem, ele vai para a universidade e vai para o Pronatec também, porque às vezes a pessoa não quer fazer universidade, quer fazer um curso técnico, e você tem que manter aquecida a economia, você não pode deixar ter recessão no país. Muito bem, presta atenção um pouquinho no que eu estou falando, porque eu vou precisar pedir o apoio de vocês. Desde então, o Brasil contratou a produção de 3.400.000 moradias e já entregou 1.700.000. Tá certo, Inês? 3.400.000 foram contratadas e 1.700.000 entregues. Isso significa dizer que se São Paulo tivesse aderido ao Minha Casa Minha Vida, nós teríamos contratado 170.000 e entregue 85.000, que é 5% da população brasileira que mora em São Paulo, 5% do programa federal. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos criando as condições para o Minha Casa Minha Vida acontecer na cidade de São Paulo. Então eu vou listar o que nós estamos fazendo para que vocês do Conselho Municipal de Habitação e todo o movimento popular possam acompanhar e cobrar. Não só acompanhar, mas cobrar. Primeira providência. Nós estamos aprovando um plano diretor que aumenta muito a área de ZEIS, que é a Zona Especial de Interesse Social para a Produção de Moradia. Então, a primeira providência, demarcar o território. Aqui vai ter moradia popular. Mais do que isso, Zé Américo, algumas ZEIS estão sendo demarcadas para a faixa 1, que é a população que ganha até 3 salários mínimos. Ou seja, não é para qualquer ZEIS, é ZEIS faixa 1. ZEIS para quem não pode pagar o aluguel. Então é casa própria para quem não pode pagar aluguel. ZEIS faixa 1. Outra coisa importante, vocês precisam se apropriar dessas conquistas, porque todas elas foram inspiradas no movimento popular. Quando uma pessoa, Marsura, tem um terreno, a partir da aprovação do plano diretor, a pessoa pode construir uma vez a área do terreno. Então, se eu tenho um terreno de 1.000 metros, eu posso construir 1.000 metros. Se eu tenho um terreno de 500 metros, eu posso construir 500 metros. Para eu construir mais, eu vou ter que pagar para a cidade de São Paulo uma coisa chamada outorga onerosa. Ou seja, para cima de 1, eu tenho que pagar para o município de São Paulo. Então, os prédios aqui da Redondeza, Paulo Teixeira, da classe mais alta, de renda mais alta, o que vai acontecer? A construtora vai ter que diminuir um pouquinho o lucro dela e vai ter que pagar para o município a outorga onerosa. Essa outorga onerosa vai para o fundo de urbanismo da cidade, o Fundurb. Agora presta atenção, 30% do Fundurb terá que ser destinado à desapropriação de terra para a produção de moradia popular. Gente, é muita coisa. Vocês não querem saber o que a luta de vocês ajudou a chegar a esse grau de consenso na cidade. É muito importante essa conquista, porque para cada metro quadrado construído a mais, tem que pagar outorga, e 30% da outorga tem que usar na desapropriação da moradia popular, para a moradia popular. Outra coisa importante, nós aprovamos e sancionamos uma lei que permite a São Paulo cidade aportar R$20.000 para a produção de cada uma das unidades habitacionais construídas. Isso vai permitir, Floriano, fechar a conta do Minha Casa Minha Vida em São Paulo, onde o terreno é caro. O terreno é caro porque a cidade é rica, mas a cidade é rica, mas tem muita gente que não é rico. Como é
produzir moradia para quem não é rico numa cidade rica. Tem que ter ajuda do poder público. Então, para cada unidade produzida em São Paulo, a cidade vai pagar R$20 mil para permitir fechar a conta do terreno na cidade de São Paulo. Não é por outra razão que o setor privado que estava distante de São Paulo, não estava produzindo casa popular em São Paulo, está junto da secretaria da Paula Lara, que está aqui com vocês, protocolou 30 mil moradias populares. Confiando de que o Estado, pela Casa Paulista, e o município, com a nossa Casa Paulistana, vão complementar os R$76 mil que a Caixa aporta para o Minha Casa Minha Vida. Aí a conta vai fechar. E a conta fechando, a máquina da produção vai começar a se mexer. Para não confiar só no setor privado, nós também temos o lado público. Público comunitário, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades. E das 55 mil, 12 mil vão ser com as entidades que promovem o movimento de moradia na cidade. Sabe? E isso vai ser tudo pactuado, vai ser tudo transparente. Todo mundo aqui é amigo do município, não tem essa de favorecer um e desfavorecer outro. Todo mundo aqui lutou, todo mundo aqui foi para a rua, todo mundo aqui se organizou, e nós vamos tratar todos aqueles que se mobilizaram pela moradia de forma igual. Para nós não tem distinção entre um morador e outro. Não, independe da religião, independe do time de futebol, vai ser todo mundo tratado com a mesma dignidade. Terceiro ponto importante: a terra da União em São Paulo. A União, o governo federal, tem muita terra em São Paulo. E nós temos um pacto, Inês, com a SPU, a Secretaria de Patrimônio da União. Toda a terra da União, onde puder ser construídas moradias populares, vão ser transferidas para o município, para o Minha Casa Minha Vida também. E quarto e não menos importante lugar, todos os prédios do INSS no centro, boa parte ocupados por movimento popular, vão ter a sua propriedade transferida para São Paulo, também para a produção de moradia popular. São 105 milhões de reais em patrimônio do INSS que vão ser transferidos para a cidade de São Paulo. Então, vejam vocês que não é simples, não é nada fácil, porque você tem que ir destravando todos os gargalos que impedem a produção da moradia. Mas com esse acervo de realizações, Chico, a hora que a ignição, que o motor ligar, vocês vão ver que a coisa vai acontecer. E São Paulo vai ter a sua parte, vai ter o seu quinhão nesse enorme projeto da presidenta Dilma, que é a habitação, que é a casa própria para o pessoal de baixa e média renda do Brasil. Eu conto para vocês que se a gente concluir o que falta, e falta muito pouco, faltam 10 dias ou 15 dias para votar o plano diretor. É muito pouco tempo. Nós levamos na ponta do dedo esse processo, dialogando com todos os partidos da situação e da oposição para chegar até esse momento. A Paula está ali. Ela que vai aprovar os projetos todos que eu falei, que é a Secretaria de Licenciamento. Isso é mais rápido. Se nós concluirmos esse processo, nós vamos ter o Minha Casa Minha Vida em São Paulo. Aí vai ter o Minha Casa Minha Vida privado, vai ter o Minha Casa Minha Vida entidades, vai ter os terrenos da União e vai ter os prédios do INSS, tudo isso a favor de quem precisa, mais do que merece, precisa sair da beira do córrego, da área de risco, da ocupação, para a sua casa própria, com escritura passada, direitinho documentada. O que eu peço para o Conselho, que ficou 3 anos e meio para a gente restituir
o Conselho Municipal de Habitação. O que eu peço para o Conselho? Nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos. Se a gente cochilar, a burocracia toma conta do nosso programa. Eu garanto para vocês, não é falta de vontade política, ao contrário, está todo mundo aqui que está nesse palco, todo mundo que está aqui, nós estamos em 2, 3 mil pessoas aqui. Eu garanto que todo mundo tem muita garra pela causa da moradia, mas nós não podemos cochilar, porque a máquina pública, ela não está preparada para o que nós precisamos fazer em São Paulo. Não está. Então a vigilância diária dos processos de desapropriação, dos processos de aprovação, isso tem que ser público para que o Conselho Municipal acompanhe, pressione, colabore e devolva para vocês as informações necessárias para que isso não saia dos trilhos. Nós precisamos disso, porque esse programa de moradia, Nádia, ele se combina com tudo que nós estamos fazendo em outras áreas. A mesma preocupação que nós temos com a moradia é o que nos move para, por exemplo, acabar com a aprovação automática na escola pública, porque nós queremos que o filho do pobre aprenda o que o filho do rico aprende na escola privada. É a mesma preocupação de quando a gente tira uma faixa do carro e dá para o ônibus, para o trabalhador que está apertado ali no ônibus, chegar mais cedo em casa, chegar mais cedo no trabalho. Não é justo eu no carro no ar-condicionado, né, ficar na frente de um ônibus que tem 150 pessoas dentro, no mesmo trânsito. Então nós temos que dar a faixa exclusiva para o ônibus, sim. Não adianta reclamar. Isso é assim em todo lugar do mundo. É assim em Nova York, é assim em Paris, só aqui que não era. Aqui o pobre tinha que ficar no ônibus apertado e atrás do carro, no mesmo trânsito do carro, não tem cabimento. É a mesma motivação da gente fazer a rede hora certa. Nós entregamos no ano passado 10 hospitais dia nessa cidade e derrubamos em 25% a fila do SUS. Porque a gente quer que quem não pague plano de saúde também tenha a possibilidade de cuidar de si, cuidar da sua saúde, cuidar dos seus familiares. É muita coisa que tem para fazer. E sobre isso, eu queria agradecer também, Zé Américo, vocês terem aprovado mais médicos, porque nós vamos trazer mais médicos estrangeiros para São Paulo, que vai apoiar os hospitais e as AMAs da periferia que estão precisando de médico. Então precisa de mais médicos, sim. E para os médicos brasileiros, nós não vamos deixar eles desassistidos, não. Nós vamos mandar agora, Zé Américo, estamos mandando o plano de carreira dos médicos brasileiros, para quando tiver concurso para médico aqui, ter médico querendo atuar na periferia de São Paulo também, e não só nos bairros ricos do centro. Então nós estamos também mandando o plano de carreira para os médicos brasileiros. Não é só o apoio para os médicos estrangeiros. Tudo isso se combina para a gente garantir serviço público de qualidade e moradia digna para a população. É um trabalho, botar essa cidade nos trilhos não é pouca coisa não. São 11 milhões de habitantes, são 22 milhões na região metropolitana e a gente precisa de muita energia para colocar essa coisa em ordem. E tem muita coisa boa acontecendo na cidade de São Paulo, que às vezes não sai uma nota publicada no jornal. Às vezes eu não vejo uma nota. Nós inauguramos 10 praças com internet gratuita, eu não vi um jornal publicar. E isso é para a população de baixa renda, Paulo Teixeira. Chegar com o seu celular e acessar a internet, que nem todo mundo tem dinheiro para pagar a conta da internet paga. Então você precisa ter internet gratuita na cidade. E vão ser 120 praças públicas com internet gratuita. Uma por distrito e mais 20 no centro de São Paulo. São coisas que eu não vejo ninguém falar. Ficaram um ano falando que o Brasil não tinha jeito. Não, o Brasil não só está se desenvolvendo, como tem muito jeito. Tem muito jeito porque tem o melhor povo do mundo morando aqui. O melhor povo do mundo. Um povo que briga pelos seus direitos, mas sabe reconhecer um gesto
de solidariedade quando ele acontece. Então nós vamos aqui construir junto essa política habitacional. Está faltando um titinho assim, completar a votação do que precisa na Câmara. E a hora que isso estiver arrumado, com o plano diretor sancionado, eu garanto para vocês, nós vamos nos reunir aqui para criticar, para tudo, mas vamos também nos reunir para celebrar a entrega das chaves da casa própria para os moradores.